Bom dia a todos, bem-vindos a mais um semestre letivo que se inicia, né? Eu sou o professor Marcelo Jorge Nascimento Souza, né? E sou responsável pela disciplina Física Aplicada à Agricultura. Então, eu vou fazer uma breve apresentação aqui, tá? De como será o nosso curso, quais são as informações relevantes para o bom andamento do mesmo. Tudo bem? A apresentação vai seguir o seguinte sumário. Vou falar da ementa do componente curricular, os objetivos, conteúdo, metodologia de ensino, avaliação da aprendizagem, recurso, cronograma de aulas, cronograma das celebrações do conhecimento e biografias. Bem, a ementa, como vocês podem ver, ela é bem extensa, certo? E assim, ainda não deu para eu fazer toda a ementa. Então eu tiro algumas partes essenciais que vocês vão fazer, né? Eu estou fazendo também um material que depois vai ficar como apoio, né? Onde eu estou, devido à pandemia, né? Eu peguei alguns conceitos da área de vocês e vou querer explicar fisicamente, colocar algumas coisas mais interessantes para vocês, vai ficar mais aplicado realmente, tudo bem? Mas ainda não está pronto, tá? Então, ó, se você perceber direito, você vai ver que o que está cobrando aqui, certo? Se a gente fosse levar em consideração só a parte de ensino médio, seria os 3 primeiros anos do ensino médio, os assuntos, tudo bem? Então, assim, é impossível você fazer, né, 3 anos em uma disciplina de 90 horas, certo? Considerando uma hora normal. Se for de aula de 50 minutos, aí vai ser 75, certo? Então, assim, eu tenho que escolher, tá? Por isso que eu decidi mudar a ementa e botar uma coisa mais próxima, mas eu ainda não terminei de fazer tudo para propor ao colegiado, tudo bem? Então, assim, nós vamos ver revisão de grandezas físicas e unidades, né? Grandezas físicas, velocidade, posição, essas coisas. Cinemática e dinâmica da partícula de corpos rígidos. Por exemplo, nós vamos ver só da partícula, porque se eu for botar corpo rígido, não dá. Num curso de graduação de física, isso aqui é basicamente uma disciplina de 90 horas. Só essa parte aqui. Cinemática e dinâmica da partícula e de corpos rígidos. Então, se o físico demora 90 horas para ver tudo isso aqui, imagine engenheiro, né? No curso que tem que ver um monte de coisa. Então, assim, não está bem distribuído esses negócios aí. Tudo bem? E eu não acho justo dar para vocês conceitos de ensino médio somente, né? Matemática de ensino médio. Porque se fosse assim, vocês não teriam passado por cálculo diferencial 1 e cursar agora cálculo integral 1. Porque toda a ciência só se desenvolveu depois que Newton e Leibniz desenvolveram o cálculo. Tudo bem? O cálculo nasceu para física, para resolver problemas de física. Tá? Então, é inútil ter cálculo se você não vai ver as coisas de física ou fazer só as coisas do ensino médio. Termodinâmica. Termodinâmica é um curso de 90 horas praticamente também em física, tá? Entra termodinâmica e entra mecânica de fluidos, tá? Curso de 90 horas, essas duas coisas aqui. Então, você já está vendo como as coisas são, né? Então, termodinâmica são a parte relacionada ao calor, tá? Mecânica de fluidos, hidrostática, hidrodinâmica e física da água no solo, tá? Aqui eu não vou me aprofundar muito nessas coisas aqui, principalmente aqui, porque os senhores terão, né, a disciplina de hidráulica e ele vai falar sobre algumas coisas aqui, porque infelizmente eu não posso falar, tá? No momento.
Leis de radiação e condução. Isso aqui está relacionado também à termodinâmica, mas que também eu posso colocar eletromagnetismo dentro, tá? Lei dos gases, né? Lei dos gases, quando eu estou falando lei dos gases, que como está na ementa, mas na verdade é o gás ideal, né? Aquela equação de Clapeyron, PV igual a nRT, tá? Eletromagnetismo. Por exemplo, eletromagnetismo é um assunto que precisa de uma matemática mais elaborada, certo? Então eu vou precisar de um tempo para ensinar algumas coisas de matemática que não tem no curso de cálculo, então eu vou ter que gastar uma parte, tá? Circuito de corrente contínua e alternada. Tem o campo elétrico, que faz parte do eletromagnetismo, né? Campo elétrico e o campo magnético. Olha, eu ainda não consegui fazer magnético aqui, tá? Vou ser bem sincero, justamente por causa da matemática necessária para fazer. Porque para representar as coisas que vocês aprenderam no ensino médio, fazer de novo aqui não faz sentido nenhum, porque se fosse assim, aqui não seria ensino superior, né? Então a gente só vai ver campo elétrico, distribuição de carga estática, né? Tanto discreta, como vocês viram lá no ensino médio, a lei de Coulomb, e aí eu vou generalizar a lei de Coulomb, que vai ser a distribuição contínua. Mas no regime estacionário em que as cargas estão no regime em que as cargas estão em repouso ou em velocidade muito baixa. Porque se ela estiver com velocidade alta comparada à velocidade da luz, aí eu vou ter que fazer um tratamento mais elaborado e aí a matemática fica mais difícil e não é o objetivo do curso, né? Porque isso é um ano de estudo no curso de física, eletromagnetismo clássico, tá? E sem contar a física básica, que é 90 horas. Física básica 3, né? Indução eletromagnética. Indução eletromagnética está relacionada ao princípio do motor, né? Como é que funciona o motor, que foi o Michael Faraday que fez o primeiro motor elétrico. Tudo bem? Bem, qual é o objetivo aqui, os objetivos da componente curricular? O geral é você compreender, estudar, né, e compreender a física e aplicá-la na agricultura. Então, quanto mais informações os senhores tiverem, de forma clara nas vossas mentes, mais claramente verão onde aplicá-la na sua vida, né? Não só na agricultura, física você aplica em tudo, né? Não existe um mundo sem física. Objetivos específicos. Desenvolver a habilidade dos alunos a interpretar e equacionar situações do cotidiano usando os conhecimentos adquiridos no decorrer do curso. Então, todo estudo matemático que a pessoa faz, eu creio que seja para aplicar. Você não vai fazer uma coisa que você não vai aplicar na sua vida, né? Então, é importante você saber onde aplicar. Ah, mas ninguém aplicou. Ah, mas você consegue ver que dá para aplicar? Então aplique. Aí você cria uma nova área. Entendeu? Um novo tipo de análise. Então por isso que é importante termos essa habilidade, né? Preste atenção, ó. Todas as coisas de ensino, ela tem competências e tem habilidade. A competência eu que vou ter que dar para vocês. Então eu vou ter que ensinar. Ó, quando tem o movimento de uma maçã caindo, você analisa dessa forma. O movimento de um carro no movimento acelerado, é essa equação aqui. Na verdade, de uma partícula, né? Carga elétrica a uma certa distância. É isso aqui. Então eu estou te dando a competência, né? Na verdade, a habilidade. Desculpa. A habilidade. Certo? A competência com vocês é você usar o que eu ensinei, tá? Para aplicar nas suas situações cotidianas. Isso daí depende exclusivamente de vocês. Tudo bem? Bem, ó, o conteúdo eu dividi, certo? Em 3 partes. Uma introdução à mecânica newtoniana. Por que uma introdução à mecânica newtoniana? Porque existem várias maneiras
de se apresentar a mecânica newtoniana, certo? Então, eu vou fazer as coisas mais ou menos a nível médio, só que algumas das fórmulas que vocês têm que decorar no ensino médio, por vocês não terem cálculo, tudo bem? Eu vou mostrar aqui por que era aquela fórmula lá. Entende? Então, o que eu estou fazendo? Estou complementando o ensino médio. Tudo bem? Com cálculo. Tá? Então, eu vou falar de cinemática, movimento unidimensional, certo? Movimento retilíneo uniforme. Então, aqui nós temos dois tipos de movimento, com velocidade e aceleração constante, né? Se a velocidade é constante, a aceleração também é constante, é nula, certo? Se a aceleração é constante, a velocidade é variável. A gente vai ver isso. Vamos ver queda livre, movimento no plano, que é lançamento oblíquo, que é em duas dimensões. Tudo bem? Então, duas dimensões. Vou falar de dinâmica da partícula, força e as leis de Newton, certo? A gente vai colocar o conceito de força, o que é fisicamente força, tudo bem? Aplicações das leis de Newton, né? Movimento translacional, força elástica e pêndulo simples. Força de atrito, certo? Vocês já viram força de atrito no ensino médio, onde nós temos aquele μn, que é normal, né? O μ é o coeficiente de atrito, de translação, de fricção e translação, né? Só que agora nós vamos aprender um que depende da velocidade, que está utilizado em fluidos. É utilizado muito em fluidos. Existem outros modelos que dependem do quadrado, do cubo, da velocidade. Tem. Só que esse tratamento matemático, para o nível de matemática que nós temos aqui, não dá para fazer. Bem, então nós vamos fazer somente o que depende da velocidade. Tá? Nós vamos falar de trabalho e energia, que é um conceito chave para entender as coisas do universo, das aplicações, né? E nós vamos falar da conservação da energia. Tudo bem? Bem, depois eu vou fazer uma introdução ao eletromagnetismo, tá? Geralmente eu só consigo fazer essa primeira parte aqui, mas espero que eu consiga fazer tudo que está propondo. Vai depender de cada um, porque nós temos uma deficiência nos nossos sistemas de ensino, no ensino médio, que nós não nos prepara para entrarmos na universidade. E aqui na universidade estou tentando tapar alguns buracos do ensino médio e do ensino fundamental, mas não sou capaz de tapar buraco de tudo, porque senão a universidade seria para tapar buraco dos ensinos fundamental e médio. Tudo bem? E não é assim que a banda toca. Aqui nós temos que ter outras coisas. Tudo bem? Então, aqui eu falo essa primeira parte, né, geralmente que é feita, eletrostática no vácuo, sempre no vácuo, certo? Existe o eletromagnetismo em um meio material, mas a gente não vai ver isso aqui. Por mais que eu visse tudo isso aqui, eu não ia colocar em meio que não é o vácuo, tá? Natureza elétrica da matéria, carga elétrica, lei de Coulomb, campo elétrico e lei de Gauss. Energia potencial e função potencial eletrostática. São coisas diferentes, né? Uma é o trabalho por unidade de carga, né? E a outra é menos o trabalho. Tudo bem? Isso aqui é menos o trabalho, isso aqui é o trabalho por unidade de carga. Magnetostática no vácuo, espero que eu consiga falar. Ímã, campo magnético, lei de Ampère, lei da indução de Faraday. Tudo bem? Bem, depois
tem a terceira parte, que é a termodinâmica. Falar de temperatura, medição de temperatura em escalas termométricas. Então, como os senhores fazem escalas termométricas, tá? Lei zero da termodinâmica, dilatação térmica em 1, 2 e 3 dimensões, que significa linear, superficial e volumétrica, o gás ideal e suas leis, interpretação cinética da temperatura. E aí acaba. Preste bem atenção, que eu não entrei em termodinâmica, em hidrostática e nem tampouco hidrodinâmica. Por que eu optei a não fazer isso? Porque vocês terão a disciplina de hidráulica. Tudo bem? Então, assim, ó, a metodologia, teoricamente, é dividida em momentos síncronos e assíncronos. Mas como nós temos um problema grave de internet na região, não é nem na cidade de Barra, porque agora já melhorou, que chegaram concorrência, né? Em alguns lugares não tem internet, ou a internet oscila muito, então o aluno, né, o estudante ficaria prejudicado com a aula ao vivo. Então, por isso que eu disponibilizo os links das aulas gravadas. O ideal seria ao vivo, mas infelizmente não deu, não tem dado. Eu tive muitos problemas com isso nos 2 primeiros semestres de remoto, então por isso que eu abandonei essa ideia. Certo? E os momentos assíncronos seriam os momentos que nós não estaríamos ao vivo junto, né? Mas seria o momento que vocês deveriam me mandar exercício ou qualquer atividade proposta por mim. Tudo bem? Mas de qualquer forma, vocês terão acesso ao YouTube. E lá vai estar todas as aulas gravadas minhas. Tudo bem? Ó, avaliação da aprendizagem. Tudo bem? Então, teoricamente, é a junção dos movimentos síncronos e assíncronos. Participação do aluno, né, o interesse dele, se ele tem iniciativa, se ele interage no chat com perguntas e contribuições, que seria na aula. Tudo bem? Olha, eu não... vocês vão ver aqui no critério 2, né, que é provas individuais, né, que eu chamo de celebração do conhecimento, celebrações de conhecimento individuais e ou atividades individuais, como também a participação ao longo do semestre serão utilizados como os critérios avaliativos para a constituição da nota final de cada aluno. Olha, eu não cobro lista de exercício, eu acho que todo mundo aqui é adulto, todo mundo sabe o que quer, cada um sabe procurar seus problemas. Eu indico, certo? Eu proponho exercício que você não é obrigado a fazer. Mas assim, eu proponho dentro da coerência que eu vou pedir durante o meu curso. Então, se você tiver dificuldade com esses exercícios propostos, provavelmente você vai mal no curso, né? Ou melhor, irá mal no curso. Porque se eu proponho a parte mais fácil e não consegue se fazer a parte mais fácil, então lógico que a parte complicada nem pesadelo, né? A pessoa consegue fazer. Então tenha esse cuidado, né? Eu vou propor algumas coisas que vocês façam. Vocês podem me mandar pelo WhatsApp, por e-mail, né? Ou pedir para conversar comigo pessoalmente, a gente marca um horário, tudo bem? Eu vou falar dos meus horários de atendimento mais na frente, tá certo? Então, olha só. A nota final será elaborada por meio de média aritmética. Por que média aritmética? Porque todos os assuntos, em minha opinião, são importantes nesse dado momento aqui. Tudo bem? Tendo como parâmetro as celebrações de conhecimentos. Então, tudo que quando eu passar a celebração para vocês, eu vou tirar a nota de vocês de lá. É lógico que eu faço um outro tipo de análise. Tudo bem? Não é a ferro e fogo, né? Todas as pessoas, quando vão fazer algo, cometem um erro. Então, eu sei tirar o erro que eu cometo para não prejudicar ninguém. Tudo bem? Então, assim, vocês já tiveram
cálculo diferencial comigo. Então, eu não vou entrar muito em detalhe, porque nós vimos no semestre passado as coisas. Então, os critérios continuam sendo a falta de organização, conta até menos um ponto na nota final da celebração, né? Cada anotação errada, menos 0,1. Você já tem ideia do que é anotação errada na matemática, vocês terão ideia agora do como é na física, né? O tempo de duração das celebrações continua sendo de 24 horas. Lembre-se que eu sempre passo no mínimo 3 vezes o tempo que eu demoro para fazer, né? E as avaliações que eu passo aqui eu demoro em média 10 minutos para resolver. Então, seria 30 minutos, vocês terão 24 horas. Então, tempo é mais do que suficiente. Mais do que suficiente para qualquer coisa, imprevisto e tal. Dê seu jeito de resolver seu problema na janela de 24 horas da avaliação. Ah, eu não tenho tempo, professor. A gente vai fazer as avaliações no dia das aulas. Certo? Então, os senhores terão o tempo da disciplina. Nós vamos ter 4 horas por semana, né, de aula. Então, em 2 aulas dá para fazer e de boa isso daí, inclusive até enviar. Tá? As soluções da celebração do conhecimento devem ser encaminhadas para o e-mail, né, do responsável. No caso, o meu e-mail está aqui, ó, marcelo.nascimento@ufob.edu.br. Meu e-mail está certo. Não fiquem, por favor, me pedindo para, professor, dá um ok lá para ver se eu recebi o meu arquivo. Não vou dar. Mande cópia oculta para você ou cópia para você. Se chegar para você, chegou para mim, porque o meu e-mail está certo. Então copie direitinho para não ter esse erro, né? E mais, ela tem que estar em arquivo único. Lembra? Um arquivo único, escaneado em formato PDF. Agora, aqui, o nome do arquivo vai ter que ser, é obrigado a ser assim, senão já sabe que vai ter chororô depois e eu não vou mudar o meu critério. Tudo bem? Então, o seu nome, pode ser seu primeiro nome. Se tiver uma pessoa com o mesmo primeiro nome que você, coloque o segundo nome, sempre espaço com underline, tá? Física, espaço com underline, underline, celeb, underline X. Esse X aqui vai transformar em 1, em 2, em 3, em 4, em 5, quantas forem. Então, se é a primeira celebração, nome, underline, física, celebração, então, 1. Aqui fica 1. Se for a segunda, blá, 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 2. Se for a terceira, blá, 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 3. Tá certo? Tem que ser assim. Porque a avaliação de vocês, quando eu for imprimir, já vai sair em ordem. Por isso que eu estou exigindo nesse formato. Formato único, lembra, né? Não pode ter várias partes no arquivo. Eu vou pegar só um, tá? E uma vez que você enviou, eu vou considerar sempre o primeiro envio. Não tem chororô, certo? É o primeiro envio e ponto. Por quê? Porque a pessoa pode ter mandado, porque tem gente que quer fazer primeiro todo mundo mesmo e quer mandar e quer dizer que fez primeiro todo mundo, né? Ou simplesmente ela quer se livrar logo, e aí ela vai conversar com o colega, aí descobre que errou, ela vai lá e muda as coisas e envia de novo. Então não aceito. Para evitar esse tipo de coisa, eu não aceito. E nem adianta insistir que não é negociável isso. Tudo bem? O arquivo que não tiver no formato exigido no critério 4 não será considerado. Ou seja, eu nem vou abrir o e-mail, eu nem vou abrir o negócio para vocês, eu não vou corrigir nada para vocês. Não está do jeito que eu pedi, não vai ser contado. E já está a nota 0 uma vez só. A solução escaneada das celebrações do conhecimento deve estar visível e bem organizada. O que é visível e bem organizada? Eu passei para vocês, né, aquele aplicativo, o CipoScan, e lá ele ajusta, né? Então, quando eu faço a vista da celebração,
eu mando a foto do que veio. Se tiver algum problema de sombra, alguma coisa e eu não conseguir entender o que você fez, você vai ficar com nota 0 na questão. Porque eu não posso corrigir uma coisa que eu não sei o que é. Tudo bem? Então, lá no SimpleScan, eu prefiro que vocês tirem de como foto e coloquem como se fosse escaneado mesmo, ou em qualquer outro aplicativo que vocês tenham, para evitar esse tipo de coisa. E evitem mandar muitas folhas, certo? Ajeite, né? Porque tem avaliações que vêm, não vem dimensionada, ela vem cortando. Então, assim, não cabe, é só um enunciado. Eu nem sei como é que a pessoa consegue fazer um negócio desse, porque eu já tentei aqui e não consegui fazer desse jeito, né? Depois eu vou saber, quando tiver presencial com os alunos que fizeram isso, eu vou chamar eles para perguntar como é que eles conseguiram fazer essa proeza, que eu não consegui fazer, tá? Então, evite essas coisas. É primordial que esteja claro e objetivo a questão de vocês, né? Organizada não quer dizer que tem que estar primeira questão, segunda, não, né? Organizada vou fazer começar pela questão número 2, beleza? Faça e comece e termine a questão número 2. Não vai começar a questão número 2 aí terminar ela lá no final. Não. Isso é ordem, organização. Tudo bem? Começar e terminar. As celebrações do conhecimento que não respeitar o critério 6 serão desconsideradas e o responsável ficará com nota 0. Ou seja, se eu pegar uma avaliação na hora de imprimir e não aparecer nada, porque uma coisa é aparecer na foto, outra coisa é aparecer quando eu imprimo, né? O problema é de sombra. Se eu não conseguir ver, é 0. Caso seja detectado cola, a celebração ou as celebrações envolvidas ficarão com nota 0. Tudo bem? A interpretação faz parte da celebração do conhecimento e todas as celebrações do conhecimento valem 10 pontos, tá? E aí eu estou colocando aqui a participação, porque a participação eu vou saber mais ou menos qual é o seu perfil. Tudo bem? Não é simplesmente. Não adianta você participar e fazer as coisas erradas. Você não vai ganhar ponto porque você participou. A sua participação mostra que você tem interesse em aprender, mas não necessariamente que aprendeu. Tá? Não vou. A pessoa errou, mas eu vou dar um ponto para ela porque ela participou. Bom, se tivesse participado realmente, teria aprendido, né? Como a professora Mariquinha faz lá no ensino fundamental. A gente tem um ponto de participação do aluno, né, na aula. Aí o aluno tira 2 numa avaliação. E aí ele tira 2 na avaliação, mais um da participação. Você acha que se o aluno tivesse participado, ele teria tirado 2 pontos? Né? Então é complicado esse negócio. Então fiquem atentos. Eu quero ajudá-los, eu quero ensiná-los, né? Quero tirar as vossas dúvidas, mas eu preciso saber. Porque se eu pudesse prever as coisas, com certeza eu não seria professor. Eu seria apostador de Mega Sena acumulado, porque eu ia saber o resultado e ia ficar milionário em 2 meses ou 2 vezes por ano. Então, assim, é impossível eu saber das coisas, né? Por que eu não seria professor? Porque qual é melhor? Não seria ser apostador na Mega Sena ficar milhão, quando ela acumula? Ah, vou ganhar 5 milhões hoje, 5 milhões essa semana, 5 milhões na semana seguinte. Tá ótimo, né? O trabalho que eu vou ter é só chegar na casa lotérica e colocar o negócio lá. Não vou ter que corrigir um monte de avaliação e ficar me dando disposição para outras pessoas. Então, cuidado, eu não leio mente. Eu estou falando tudo isso porque eu não leio mente. E eu quero ajudá-lo. Tudo bem? O nosso horário do grupo vai ser o mesmo do semestre passado. Vai ser de 8 da manhã às 7 da noite. Então, eu não vou responder antes das 8 e depois das 7. Vocês podem até mandar mensagem. Se eu deixar o chat aberto, eu vou ver lá. Mas eu só vou responder no outro dia, porque eu também tenho que viver, né?
minhas coisas. Tudo bem? Bem, os recursos é aquele do semestre passado, né? Não está no presencial, então as aulas serão gravadas e vocês terão esse momento aí comigo para perguntar. Vocês podem marcar também, né? Pessoalmente, para quem quiser falar comigo, ou quem quiser entregar uma celebração do conhecimento na minha mão, aqui, quem estiver na cidade também, não tem problema não, tá bom? Não precisa necessariamente mandar por e-mail, tá certo? Bem, cronogramas de aula. Vocês vão ver que agora eu fiz mais sucinto em relação ao do semestre. Em relação ao último curso de física que eu fiz para quem está fazendo o curso novamente. Eu não sei se tem alguém fazendo, tá? Coloquei discriminação tintim por tintim, né? Então eu estou trabalhando no período agora, ó. No período de 14, né, a 19 de março, a apresentação do curso. Óbvio que nós não vamos ficar uma semana apresentando o curso. Essa aulinha aqui já é a apresentação do curso. Vou ficar falando isso. Vai ter mais aula, tá? Mas é só o período que importa. Do dia 21 de março ao dia 7 de maio, nós vamos falar da introdução da mecânica newtoniana. Perceba que essa introdução da mecânica newtoniana é praticamente a física toda do primeiro ano do ensino médio, tá? E mais alguma coisa. Do dia 9 de maio a 25 de junho, nós vamos ver uma introdução ao eletromagnetismo, tá bom? Do dia 27 do 27 de junho até o 26 de julho, né, nós vamos ter a nossa introdução à termodinâmica, se tudo sair conforme o planejado. Tudo bem? Porque coisas podem acontecer. Bem, cronograma das celebrações. Então, como os senhores já sabem, não é para levar ferro a fogo as datas que aqui se encontram. Isso é só uma programação. O que interessa aqui é que os senhores terão exatamente 3 celebrações do conhecimento. As datas podem mudar. Então, tecnicamente, né, a primeira celebração é para ser a parte de mecânica newtoniana. A segunda celebração é para ser a parte de eletromagnetismo. E a terceira, a parte de termodinâmica. Tudo bem? As datas são da primeira, 4 de maio, a segunda, 22 de junho e a outra, 27 de julho. Tudo bem? Que é para a gente fechar o semestre. Certo? Bem, todas as informações sobre o curso estarão disponíveis no site particular do professor ou no Siga. É aquele site que eu passei para vocês de cálculo, você já tem. Depois eu vou colocar no Siga, eu tenho que atualizar com a parte de física, eu vou fazer isso, né, ao decorrer da semana, tudo bem? E coisas no WhatsApp do nosso grupo, né? Que pode ser usado também o Telegram, se muita gente tiver, tá? Telegram. Beleza. No WhatsApp eu vou sempre colocar, né, tirar as dúvidas. Eu até peço para que, se você tiver dúvida, não mande no privado, mande lá no coisa porque a vossa dúvida pode ser de um outro colega. E aí tem gente que não gosta de falar. Eu não sei assim, porque tem gente que tem vergonha de dizer que não entendeu alguma coisa ou não sabe. Eu creio que se todo mundo soubesse o que está fazendo, por exemplo, em uma disciplina, na minha disciplina específica, eu não precisaria estar ensinando, né? Então, vergonha não é preciso ter. Tudo bem? É normal. Ah, eu tenho dificuldade. Todo mundo tem dificuldade em alguma coisa. Tá certo? O que importa é a consistência com que você faz as coisas e não simplesmente a quantidade. Que você pode, sei lá, estudar 10 horas por dia
na primeira semana e depois não estudar mais nada. E aí você vai esquecer tudo. Então, quantidade não significa qualidade, tá bom? Eu tenho uma regra de ouro que eu levo para mim, que é a seguinte: o que todo mundo quer não presta. Essa é a regra de ouro. As aulas estarão disponíveis em acesso, né? Você já tem um canal, mas não vale aqui. Por favor, podem compartilhar o canal com alguns colegas de vocês, de outras instituições que precisam, caso vocês achem que as aulas vão servi-los para alguma coisa. Peço também que dê um joinha ou não, né? No sentido apertar o dedinho polegarzinho para cima ou para baixo, para eu ter o controle mais ou menos de quem está assistindo e o que eu tenho que melhorar. Críticas e sugestões construtivas são extremamente bem-vindas e eu até agradeço, né, o tempo que vocês vão tirar para fazer tais coisas. Tudo bem? Nós temos esse site aqui, que eu coloquei I Love PDF, porque aqui ele pega um arquivo PDF, transforma em Word, pega em Word, transforma em PDF, ele descompacta, ele une em um arquivo só, ele desune em vários arquivos, então ele tem várias coisas aqui e é online. É um recurso que vocês podem usar em algum momento na vida de vocês ou aqui no curso. Tudo bem? Bem, agora nós vamos falar das bibliografias, tá? Olha, isso aqui, ó, preste atenção, as bibliografias básicas. Nós temos esse livro na biblioteca, Fundamentos de Física Conceitual, do Paul, né? Paul White. E esse livro aqui, ó, Resnick, até o 4, são os livros que são usados no curso de Física Básica. Cada curso desse aqui, na minha época, era um curso de 90 horas. Certo? Então, no cronograma de vocês, tem tudo isso aqui. Não todos os conteúdos daqui. Por exemplo, não tem ótica, que isso aqui é a parte de ótica. Mas a primeira parte tem transmissão de calor, essas coisas. Tem. Coisa mais aprofundada, né? Aqui tem mecânica quântica que vocês não têm. Então, mas assim, ó, 3 cursos de 90 horas. Então, por isso que eu falo, eu tenho que direcionar as coisas. Eu não vou poder dar tudo num curso. Em física nós temos as físicas básicas, depois nós vemos as partes clássicas, que é a física com a matemática pesadíssima, certo? É o que separa menino de homem de criança no curso. Então, assim, aqui ainda nós estamos engatinhando. Mesmo no curso de física, o físico entra aqui nesses livros, eles estão engatinhando. Tudo bem? Vão ser meninos ainda. Quem vai separar vai ser lá na frente. Tudo bem? Então, esse livro aqui, ele é usado em várias universidades dos Estados Unidos, aqui no Brasil, tá? A matemática dele não é complicada, é simples. Porém, esse livro aqui, ó, do Moisés Nanservine, que é um professor da UFRJ lá no Rio, não sei se ele já está aposentado, ele trabalha na parte de ótica quântica, é um livro que tem uma matemática bem mais pesada que isso aqui, a partir do primeiro. Assim, é bibliografia básica, mas eu não estou dizendo que que elas são as melhores. Tá? O básico significa que os assuntos que eles estão dando aqui são os assuntos mais fáceis. Só que a abordagem matemática desse livro é um pouco mais elaborada. De todos os livros do Moisés Nanservine, eu particularmente eu gosto mais do 4 e o que eu gosto menos é do 2. Porque no 2 ele conta muita história e pouca ação. Tá? E o 4 é porque a área dele é parte de ótica quântica, então é ótimo. Eu gosto muito. Mas, para pegar o livro 1, você já precisa de cálculo de mais de uma variável.
E a gente não tem curso de cálculo mais uma variável aqui. Então, o Halliday seria o mais indicado para a nossa realidade. Mas, se você é autodidata, se você quer desafiar ou quer ver alguma coisa diferente, você pode usar isso aqui. O que eu garanto para vocês é que se você estudar com esses livros aqui, entender esse livro aqui, esses livros aqui de cima, todos eles, os que estão acima deles, serão extremamente triviais. Tá? Moisés tem até o 4, né, como eu falei. Tem esse outro aqui do Marcelo Alonso, né, que eu acho bacana esse livro dele, porque o Marcelo, ele trabalhava, né? Acho que já morreu. Se não morreu, ele está muito velho. Ele trabalhava no Inmetro dos Estados Unidos, viu? Então, é bem legal. Ele só tem 2 volumes, né? Mecânica, que seria o aproveitável para a gente aqui. Esse Ondas e Campos não seria tão aproveitável para a gente, não. Mas ela tem assuntos, né? Como lei de Coulomb e outras coisas lá. Que está falando de campos, né? Campo eletromagnético, tem campo de gravitação. Então, mas assim, eu gosto muito da abordagem dele. Tá? É um livro simples de se ler. Tudo bem? Bem, tem complementar para quem quer aprender um pouco mais, né? Ou saber como seria o curso de física, mais ou menos. Tem esse aqui do professor Leonard Sansky. Ele é, ele é, ele é professor da Universidade de Stanford, tá? Ele já é um senhor, tá? Ele é um físico bem famoso, tá? Eu já assisti algumas aulas dele nos cursos online que eu fiz lá, alguns anos atrás, que é de relatividade, gravitação, mecânica quântica. E em uma das entrevistas que eu estava vendo dele, ele falou, num dos seminários que eu estava assistindo, ele falou desse livro, né? The Theoretical Minimum. What you need to know to start doing physics. Então aqui, ó, o mínimo teórico. O que você precisa para começar física. Então ele é bem legalzinho, tá? Esse livro aqui, bem facinho de ler. Só que ele está em inglês, né? Já falei que inglês é obrigatório, né? Já falei para você, coisa para trabalhar comigo, a pessoa tem que saber ler inglês, no mínimo. Então, o convite está feito, esse livro é bom. Tem esse outro aqui, ó, do Richard Feynman. Foi prêmio Nobel de Física, tá? Ele ganhou. Ele é famoso também pelos diagramas de Feynman. Era um físico extremamente didático, que era muito solicitado para dar aulas, né? Justamente o diagramas de Feynman foram feitos para evitar fazer umas contas gigantescas. Então ela fica bem mais fácil quando você faz por diagrama. Você nem precisa fazer a conta necessariamente de todos os passos, né? Só vai fazer o final, a parte de interação de vértice. Então, ele ganhou o prêmio Nobel por causa da eletrodinâmica quântica, né? E ele dividiu o prêmio Nobel com mais 2 outros físicos, tá? É um livro legal. Eu acho que deve ter na biblioteca virtual da UFOB, eu ainda não vi, né? Só que ele tem um problema. Por anos aqui no Brasil tentaram colocá-lo no curso de física, no curso de engenharia, mas não se conseguiu porque ele trabalha com assuntos que ele acha interessante. Então nem sempre a lógica que ele, na verdade a lógica que ele trabalha não é a lógica que a maioria das pessoas se sente confortável. Apesar que se você for ver se você já tem um conhecimento prévio de um assunto, assim, não tão aprofundado, mas já sabe mais ou menos do que ele vai falar. E se você for ver cada seção do livro que ele está tratando de determinada coisa, por exemplo, força gravitacional. Se você já sabe força gravitacional newtoniana, né, algumas coisas, quando você for lá ver com ele, você vai ver que ele faz uma abordagem bem bacana. Isso é o mérito do livro.
mas não é um livro para ser usado em aula. É um livro para ser complementar. Tudo bem? Pelo menos aqui no Brasil. Tá? E ele começou a fazer esses livros porque obrigaram ele dar aula para calouro na universidade. E aí ele fez esse daí, que é Feynman Lectures on Physics, que é aula de física, em inglês, específico. Olha, existe esse livro dos professores do Graf, lá da USP, né? Que é o grupo de professores de ensino de física. Eu não me lembro o que significa esse R. Mas é um livro de ensino médio, muito bom. Né? Eu, particularmente, acho, conceitualmente, de todos os que eu li do ensino médio, o melhor. Eu não li muito, eu confesso que eu cheguei a ler 5 autores diferentes no ensino médio, mas desses 5 que eu vi, esse daí é o melhor. Aí eu comecei mesmo a ler livro já no ensino superior e fazer outras coisas, entendeu? Eu sempre pego pelo menos 3 referências, que é para eu não ficar tendencioso só para um lado. Porque o que uma pessoa fala que é bom, para você não pode ser, aí o outro se aproxima mais do que você acha, então seu pensamento. Beleza? Ó, em nenhum momento aqui eu estou dizendo que a minha metodologia é a melhor do mundo, tá? Eu espero que nós possamos aprender um com os outros. Reforço a dizer, crítica e sugestão são bem-vindas. Não fique com raiva de mim ou de qualquer outro professor e, devido a isso, deixe a disciplina de lado. Nunca faça isso, porque maior do que o mensageiro é a mensagem. Sempre. Sempre a mensagem é mais importante, né, em relação ao mensageiro. Certo? Eu já tive vários professores que eu não gostei, mas nem por isso eu aprendi a gostar de física. Deixei de gostar de física. Certo? Eu conto na minha mão, eu conto em uma das mãos quantos professores realmente valeram a pena toda a minha trajetória de estudante, da alfabetização até o doutorado. Então, o que nós temos que aprender aqui é separar o emocional do racional. Então, tudo bem, você não gostou da minha aula, da minha metodologia? Ótimo, é seu direito. Ou de um outro professor, é seu direito também. O que é que eu sugiro você fazer? Vá, chega para o professor e diga o que você não entendeu. Porque eu não creio que tenha professor que queira sacanear os outros só por prazer de sacanear aluno. Se existe, eu não conheço. E com certeza eu não sou um desses. Então, assim, se você traz uma crítica ou a sua dúvida, pode me dar uma ideia, né, para alguma coisa que eu tenha que mudar, que para mim pode ser fácil, né, mas para as outras pessoas não. Então, nós, como todo ser humano, nós temos falhas e qualidades, né? Então, o que eu posso passar como simples, não necessariamente seja simples. Mas, de qualquer forma, se você não quiser falar comigo ou com qualquer outro professor, você tem milhares de pessoas na internet ensinando várias coisas. Só que, experiência própria, quando eu vou pesquisar alguma coisa. A maioria desses canais de internet, não importa qual é o assunto, menos de 10% vale a pena. Tá? Então, vocês tomem bem cuidado. Vocês só vão saber se a pessoa é boa ou não quando ela for se contradizer. Tudo bem? Então, assim, eu espero que vocês tenham um ótimo semestre, que nós possamos desbravar aí essa física, né, de forma boa. Tudo bem? Então, agradeço e tenham todos um bom dia.